bem? Hoje iremos conversar sobre o livro Irmãs em Auschwitz. E já peço desculpas antecipadamente caso eu não saiba pronunciar, o que é provável, algum nome citado no livro. O livro conta a história da Rena, que foi uma das poucas pessoas a se entregarem voluntariamente ao exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e ir para os campos de concentração quando ainda se acreditava que eram campos de trabalho. Ela fez parte do primeiro transporte em massa dos judeus para Auschwitz, que, inclusive, eram apenas de mulheres, e junto com a sua irmã Danka, elas sobreviveram por mais de 3 anos aos campos de concentração. A Rena, ela decidiu contar a sua história muitos anos depois do acontecido. Ela teve 4 filhos e 3 netos até que conheceu a Heather, que a ajudaria a contar a história dela. A Heather é escritora, ela mora em Hampton Bays, em Nova York, e se tornou presidente da fundação da Rena, Rena's Promise International Creative Writing Camp, que oferece cursos para crianças e adolescentes com interesse em desenvolver suas habilidades na escrita. Irmãs em Auschwitz foi o primeiro livro da Heather e também tem uma publicação de 31 de dezembro de 2019 que se chama, vamos tentar, 999 The Extraordinary Young Woman of the First Official Jewish Transport of Auschwitz. Tudo bom? Eu vou escrever aqui na tela. E que ainda não foi publicado no Brasil, né? Mas tenho muito interesse em ler. Ela já começa contando no prefácio que, durante o processo de escrita, a Rena teve muitos pesadelos durante a noite e acabava ligando para ela durante o dia para contar algo que esqueceu durante o encontro das duas. Eu vou ler um pedaço do prólogo para vocês, que foi uma escrita da Rena de 1994. Toco a cicatriz no meu antebraço esquerdo, logo abaixo do cotovelo. Removi a tatuagem cirurgicamente. Havia muitas pessoas que não sabiam e havia perguntas demais. O que significam esses números? É seu endereço? É seu número de telefone? O que eu deveria dizer? Esse foi o meu nome por 3 anos e 41 dias? Um dia, um médico gentil se ofereceu para removê-la para mim. Isso não é caridade, ele me assegurou. É o mínimo que eu posso fazer como judeu americano. Você estava lá, eu não. Então, escolhi remover as perguntas do meu braço, mas não da minha mente. Isso nunca pode ser apagado. O pedaço de pele que o médico removeu cirurgicamente repousa em um frasco de formol, o que transformou a cor do tecido em um verde assustador. A tatuagem provavelmente já desapareceu a essa altura. Não verifiquei. Não preciso de lembretes. Eu sei quem sou. Eu sei o que eu era. Eu estava no primeiro transporte para Auschwitz. Eu era o número 1716. Rena, janeiro de 1994. A Heather começa contando como foi seu primeiro encontro com a Rena, como ela era uma pessoa carismática e generosa. Conta como foi difícil escrever a sua história, porque a Rena tinha uma memória associativa. Ela contava em pequenas partes, sendo difícil juntar tudo depois. E pelo sotaque, pela velocidade que ela contava, foi um pouco difícil de escrever. Ela explica de forma minuciosa como o livro foi escrito, como ela pesquisou datas e condições de clima para que a história se encaixasse e não ficasse incompleta. Rena começa contando toda a sua história, desde seu nascimento, tudo sobre sua família, como a irmã dela, a Danka, quase teve uma morte prematura por conta de difteria. A difteria é uma infecção grave no nariz e na garganta, dependendo de como atinge, causa dificuldades para respirar. No começo ficou um pouco confuso porque ela falava tanto da irmã dela, da Danka, e depois, né, conforme eu fui lendo o livro, a irmã dela se juntou a ela no campo de concentração mais tarde. Então, ela fala bastante como ela era amada por todos e dá pra sentir que ela amava muito a irmã dela. Então, gente, conforme vai passando assim o livro, fica mais difícil pronunciar os nomes, sabe? Então, ela tem
um amigo desde a infância que se chama, em polonês, né, não vou saber pronunciar, Andrzej. Eu acho que é isso. E eles acabam se apaixonando mais tarde e seus pais nunca aceitariam a relação porque ele era um gentil, ou seja, ele não era judeu, e eles só aceitariam o seu relacionamento com o judeu e ortodoxo. O Andrzej chegou a se alistar nas Forças Armadas e quando terminou o seu tempo, ele pediu a Rena em casamento e ela recusou, pois não faria nada que chateasse seus pais. Os seus pais eram extremamente religiosos e o Andrzej, ele até queria se converter ao judaísmo, mas seus pais nunca aceitariam. Ela chega a contar que estava mais preocupada com a proposta recebida do que com a guerra que estava acontecendo. Mais tarde, por conta das ameaças do Hitler, a Polônia convoca os jovens para se juntarem ao exército e ele e os outros garotos do vilarejo são convocados. Em pouco tempo, os nazistas tomam o lugar e transformam em tudo que a gente já sabe e privam os judeus de viverem a vida deles. No começo, a Rena e a Danka são ordenadas a limparem os quartéis e engraxarem sapatos e qualquer outra coisa que foi designado pelos alemães. Essa família dividiu um tempo entre trabalhar para os alemães e cuidar da fazenda da família desde o raiar do dia até tarde da noite. E conforme o passar dos dias, tudo foi sendo proibido. Começaram a cortar o cabelo dos judeus, queimavam livros sagrados, proibiram rezas e etc. E tudo começou a piorar. A Rena fala de acontecimentos que deixaram ela entre a vida e a morte, até o momento que precisaram pedir ajuda para o Andrzej para ela cruzar a fronteira, para que colocassem ela em segurança. Rena foi levada até a Eslováquia para a casa de pessoas, amigos que conheciam a família, para que eles pudessem esconder ela. E eles falavam no livro que eram tios, mas não eram tios, eram conhecidos no caso, que estavam escondendo ela. E muita coisa aconteceu nesse período, até ela não aguentar mais e decidir voltar, porque ela estava em segurança, mas ela pensava o tempo inteiro na sua família, o que estava acontecendo, então ela decidiu voltar. Depois que ela voltou, começou a ocorrer casos de estupro e ela e sua irmã Danka tiveram que partir de novo para a Eslováquia e deixar seus pais para trás. Assim, gente, eu tô contando resumidamente tudo que aconteceu, porque eu escrevi umas 7 páginas desse livro e eu tô tentando contar o que eu posso. Continuando. Passado um ano e com a situação só piorando, a Rena decide se entregar aos chamados campos de trabalho, que ela acreditava ainda que era um campo de trabalho, e ela resolveu se entregar e foi a pior decisão que ela tinha tomado. Então, como eu disse pra vocês, ela parte no primeiro transporte só com mulheres para Auschwitz e logo que ela tá no transporte ela já se arrepende. Ela narra sua jornada desde que partiu no trem e conta também mais tarde que ela encontra sua irmã Danka nos campos. Ela relata apuros, os sofrimentos, tudo que passaram, detalhe por detalhe e um pior que o outro. Para piorar a situação, elas começam a ouvir boatos de que seriam transferidas para Birkenau, outro campo de concentração, e que o campo que elas estão seria destinado apenas para homens. Algum tempo depois, isso se concretiza, elas são transferidas e se elas achavam que aquilo estava ruim, começa a piorar, porque elas não irão mais dormir em beliches, elas começam a dormir, né, em algo parecido com tábuas de cavalo. Cerca de 5.000 mulheres, a maioria judia, morreram antes de serem transferidas para Birkenau. E tudo começa a piorar, a comida começa a vir em menor quantidade, não há colchões, e pelo menos uma mulher morre por dia no bloco. Gente, elas eram mandadas a escreverem cartas para suas famílias dizendo que estavam bem e que os campos eram ótimos para se trabalhar.
Enfim, conforme vai passando, ela começa a descobrir tudo que aconteceu com a sua família e conhecidos. Ela conta como escapou de experimentos e ainda conta da Marcha da Morte. E, gente, é uma história muito pesada. Foi um dos livros, eu já li vários, vocês sabem que, quem acompanha, né? Vocês já sabem que eu já li vários livros sobre Auschwitz e meu livro favorito é o Diário de Anne Frank e eu já li vários livros sobre isso. Então, esse foi um dos relatos mais pesados que eu já vi. É tudo muito horripilante, tudo que aconteceu. É, tipo, inacreditável que aquilo tenha acontecido. É difícil a gente sequer se colocar no lugar de pessoas, pensar assim no que as pessoas viveram nos campos. Você lendo esse livro, assim, você vai ver, é muito pesado mesmo. Ela chega a falar que eles eram tratados pior que porcos, e eu acho que nem isso ainda. Eles eram escravos, e durante esses 3 anos ela não tomou um banho, gente. Imagina. Eles não chegavam a ter uma refeição completa, era muito difícil ter uma refeição, né? Conseguir um pedaço de pão velho era um luxo ali dentro. E quando começaram a invadir os campos, eles tiveram o que chamam a Marcha da Morte, e isso foi horrível, gente. O que foi aquilo? Eles marcharam e centenas de pessoas morreram de frio, de fome, de cansaço, porque andaram demais. É muito difícil falar sobre esse livro porque, tipo, só lendo pra entender. Essas pessoas foram extremamente fortes e a Rena, ela foi extremamente inteligente por conseguir lidar com as situações, por conseguir sobreviver por mais de 3 anos. É algo que foi muito difícil, assim. E ela era uma mulher muito inteligente mesmo. Várias vezes elas estiveram à beira da morte e por conta da inteligência da Rena, elas escaparam. Tudo que aconteceu precisa ser divulgado para que nunca mais aconteça novamente, e são realmente relatos muito duros e difíceis de serem lidos. Eu indico esse livro porque é muito importante a gente saber tudo que aconteceu nesse período, e esse é um dos melhores livros sobre isso que eu já li. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um beijo!